Meus irmãos, a paz do Senhor. Nosso telão deu problema, já enviamos para o conserto, mas eu gostaria que você abrisse o texto e acompanhasse, porque a leitura seria um pouco longa, mas nós vamos ver alguns versículos em específico. Livro de Gênesis, capítulo de número 32. Versículo de número 6. Aí nós vamos ler o versículo 6 até o 8. Depois nós vamos para o versículo 11. Depois nós vamos para o versículo 22. Tá bom? Gênesis capítulo 32, versículo de número 6. Aleluia. Espero você encontrar, mandar um abraço para quem está nos assistindo pela internet, através dos nossos canais digitais. Estamos ao vivo, 8 horas e 8 minutos. Que Deus possa abençoar vocês. Compartilhem essa live para que mais vidas possam ser alcançadas através das ministrações da parte do Senhor. Gênesis capítulo 32, versículo 6, diz assim: E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos até o teu irmão Esaú, e ele também vem para encontrar com você, e vem com ele 400 homens. 7. Então Jacó ficou com medo e se angustiou, e repartiu o povo que estava com ele, e repartiu as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos, em 2 grupos. 8. Porque Jacó dizia: se Esaú vier e matar uma parte do povo, a outra escapará. 11. Livra-me, ó Deus, peço-te, livra-me da mão de meu irmão Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha ele e me fira e mate a mãe e os filhos. 22. E nessa mesma noite levantou-se, tomou as suas mulheres, as suas servas, seus 11 filhos, e passou em um lugar chamado Val de Jaboque. 23. E tomou-os e fez-los passar pelo rio, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com Jacó um homem, até que anoiteceu. E vendo este, que não prevalecia nesta luta contra ele, tocou na coxa de Jacó e quebrou, e deslocou as juntas da coxa de Jacó, lutando com ele. 26. E o homem disse: me deixa ir, porque já anoiteceu. Porém Jacó responde: não te deixarei ir, se não me abençoares. E o homem disse: qual é o teu nome? E ele disse: meu nome é Jacó. Então o homem disse: não te chamará mais o teu nome Jacó, mas agora te chamará Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó perguntou e disse: me dá, te peço, me diz o teu nome. E ele disse: por que perguntas o meu nome? E ali abençoou Jacó, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: aqui eu vi a Deus face a face, e tive dele a salvação. Diga graças a Deus. Repita comigo: Senhor Jesus, o meu coração está preparado para ouvir a tua palavra. Aqueles que puderem, aplaudam ao Senhor mais uma vez. Bom, é curioso como a história de Jacó se parece muitas vezes com a nossa história. Jacó, quando ainda era do mundo,
engana o seu irmão mais velho Esaú e rouba dele a bênção paterna. Naquela época, o filho que tinha a bênção da primogenitura tinha direito sobre as riquezas e o controle da família. Era assim que a família se mantinha organizada. E aí nós conhecemos a história. Esaú chega cansado e com fome. Era aquele que caçava, era aquele que provia, e Jacó era o que ficava dentro de casa. Sempre tem um que trabalha e sempre tem um que fica dentro de casa. E o que eu acho interessante é que Jacó prepara um prato para comer, e Esaú diz assim: meu irmão, me dá um pouco porque eu estou morrendo de fome. E ele disse: eu te dou, se tu me der a tua bênção da primogenitura. E Esaú: tá bom, eu te dou. E ele rouba a bênção de forma desonesta e foge. Foge porque sabia que roubar a bênção do seu irmão de direito era punido com morte. E aí Jacó foge, se esconde, vive sua vida, começa a ter filhos, começa a construir um lugar, começa a prosperar, e de repente ele ouve dizer que seu irmão estava vindo naquelas proximidades. E aí, claro, Esaú sempre foi um irmão dentro de casa que trabalhava, que tinha as coisas, que buscava. Então a Bíblia vai dizer que Esaú tinha um exército de 400 homens, enquanto Jacó só tinha 40. E aí Jacó pensou: e agora o que é que eu vou fazer? Se meu irmão souber que eu estou aqui, ele vai vir e vai matar todo mundo. Nós não temos condição nenhuma de entrar numa batalha contra Esaú e o seu exército e ganhar. E aí Jacó manda um bocado de presente para Esaú. Vem cá, meus mensageiros, vá até o meu irmão, leva boi, leva cavalo, leva cabra, leva comida, leva mantimento. Diz a ele que eu quero paz. E aí os mensageiros vão. Quando os mensageiros voltam, diz assim: olha, Jacó, Esaú disse que aceita os presentes, mas ele quer conversar contigo. E ele está vindo aí armado e com todo o seu exército. Aí Jacó se desespera. Aí Jacó, é onde entra esse texto aqui. Jacó vai para o val de Jaboque, divide o povo em dois. Olha, metade passa pelo rio por aqui, a outra metade passa pelo rio e vai por aqui. Porque se meu irmão vier e matar essa, aquela escapa. Se ele vier por ali e matar essa escapa. Ele divide o povo, manda o povo atravessar o rio e ir embora, e ele fica ali no val de Jaboque. Ele começa a perguntar a Deus: e agora o que é que eu vou fazer? Senhor, eu te peço, me livra da mão do meu irmão, porque ele vai vir buscar o que é dele. Ele vai vir buscar a primogenitura, o direito, as riquezas que eu tomei quando era mais novo. E aí diz o texto que Jacó, lá no val de Jaboque, tem um encontro com um homem. Não se sabe o nome desse homem, mas esse homem está passando e Jacó vê que o homem é diferente. Jacó diz assim: ei, você não vai passar por aqui sem antes você me abençoar. Suas roupas são diferentes, seu semblante é diferente, sua fala é diferente, seu jeito de se portar é diferente, e a sua presença é diferente. Você não é um homem qualquer. Por favor, antes de ir embora, me abençoa. Eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido direção, eu tenho pedido perdão, eu tenho pedido uma chance. Deus não me respondeu, mas a tua presença está me incomodando de uma maneira que eu só sei que você só vai sair daqui quando me abençoar. A Bíblia não diz o nome daquele homem que passou perto de Jacó, mas a Bíblia diz que que o homem diz assim: eu não vou te abençoar, sai da minha frente que eu vou embora. E o homem queria vir por aqui, Jacó não deixava. O homem queria vir por aqui, Jacó não deixava. O homem disse: sai da minha frente porque eu preciso passar. E Jacó disse: não, eu
eu estou ameaçado de morte pelo meu irmão que vem com um exército armado. E você é diferente, eu preciso da tua bênção para escapar dessa situação. E o homem disse: eu não vou te abençoar. Você não tem direito a bênção nenhuma, você não merece bênção nenhuma, você é mentiroso, enganador. Jacó disse: pois bem, se ele vier, morre eu e morre você, mas daqui também você não sai. E a Bíblia diz que esse homem tentou sair e Jacó se agarrou. O termo que a Bíblia vai dizer é que entre eles houve peleja. Peleja é briga de mão, tapa, agarrou. E ele se agarrou no homem, e o homem derrubou no chão, e começou a briga, e o homem disse: sai daqui, e ele disse: não te solto. Já tentou agarrar uma pessoa à força, que principalmente que não gosta de brincadeira? Ela vai se irar. E Jacó disse: você só sai quando me abençoar, você só sai quando me abençoar. E diz a Bíblia que esse homem dá um chute na coxa de Jacó, que quebra o fêmur e desloca a coxa da cintura. De um chute. Não era lutador de MMA, porque não tinha naquela época. Aí ele dá um chute, puff, desloca Jacó. Pronto, acabou a briga. E Jacó olha para ele e diz assim, como quem diz assim nos tempos de hoje: como é que pode? Eu dei 10 murros, 50 chutes, e ele só me deu um, quebrou minha perna e deslocou minha coxa. E sabe o que Jacó fez? Com a perna quebrada e com a coxa fora do lugar, se agarrou no pé dele e disse: tu só sai daqui quando me abençoar. Eu fiquei lendo essa história e disse: mas rapaz, não é possível não. Como é que um homem é corajoso? Aí o homem que estava lá, que tinha quebrado a coxa de Jacó, disse assim: ei, vem cá, como é teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. A palavra Jacó no hebraico significa aquele que engana, ludibria. Ele disse: pois então não te chamarás mais Jacó, teu nome agora é Israel. Israel significa príncipe, primeiro, primícia. Te chamarás agora Israel, e estás abençoado. Aí quando ele diz a Jacó: eu te abençoo, Jacó solta e o homem vai embora. E o que é que Jacó vai dizer depois? Esse homem pensa que eu não sei quem ele é. Irmão, a gente sabe quando Deus está presente no ambiente, mesmo que ele não diga nenhuma palavra, a gente sabe quando ele está presente. E Jacó vai dizer o quê? Eu vi Deus face a face. Irmão, Jacó não estava lutando contra uma maldição, não. Jacó estava lutando contra a transformação. Jacó não estava no fundo fugindo de Esaú, não. Jacó estava fugindo dele mesmo, porque ele estava fugindo daquilo que ele causou. Ele não queria, ele não teve a coragem de resolver as coisas com o irmão dele, ainda que ele morresse. Mas ele fugia de si, porque a maior guerra do ser humano não é contra o diabo, é contra a própria versão que ele se recusa a enfrentar para mudar. Entende isso? Tem gente que é como Jacó, pede para Deus mudar a vida, mas luta para continuar a mesma pessoa. O anjo queria abençoar, mas Jacó queria continuar sendo Jacó. Irmãos, ninguém tem medo do inferno não, a gente tem medo do espelho. Porque se tivesse medo do inferno, todo mundo virava santo, todo mundo se convertia, todo mundo se corrigia. Porque a pior prisão não é nem a espiritual, é a prisão emocional, aonde o carcereiro é você mesmo. E tem muita gente vivendo assim como Jacó. Quer mudança, mas não quer confronto. Quer promessa, mas não quer processo. Quer vida nova, mas continua abraçando os velhos hábitos. Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: o Deus que separa tudo para enfrentar o que você evitou a vida toda.
Jacó é separado da família. Jacó é tirado do conforto. Jacó é tirado das distrações. Deus o coloca sozinho no val de Jaboque, porque tem batalhas que não podem ser lutadas em grupo. Tem batalhas que não podem ser divididas em grupos. É você e Deus, Deus e você. Então Deus permite aquela situação para Jacó ficar só, porque tem gente que só vai mudar quando Deus quebrar as suas muletas. Porque enquanto tiver para onde você correr, Deus não poderá te transformar. Aonde tiver para onde você se esconder, Deus não irá te alcançar. Por isso que Deus precisa tocar e quebrar as suas muletas. No caso de Jacó, a perna, o fêmur, a conjuntura da coxa. E o que Deus vai precisar quebrar em você? Deus às vezes quebra amizades. Deus às vezes quebra relacionamentos. Deus às vezes expõe pecados. Deus quebra e desmonta planos. Não é raiva, é propósito. Não é perseguição, é encontro e visitação. Deus sabe que se você não for confrontado, você nunca mudará. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: Jacó luta com Deus. Diga com uma voz animada, diga assim: Jacó luta com Deus, luta para preservar o que Deus quer destruir, insiste em ser quem Deus não quer que ele seja. Aqui está o ponto mais agressivo dessa história. Jacó estava lutando para continuar sendo Jacó. Em nenhum momento Jacó diz assim: Senhor, faça com que meu irmão venha, que eu vou perdoar, vou devolver a primogenitura, vou devolver as coisas que eu roubei. Não, ele queria escapar da morte, mas permanecer com as coisas que ele tirou desonestamente do seu irmão. Entende isso? Aleluia! Jacó estava lutando para continuar sendo Jacó. Ele não lutava contra um ataque, ele lutava contra uma mudança. Porque ele sabia, se Esaú se encontrasse com ele, as coisas iam ter que mudar. E é por isso que muitas vezes a gente precisa fugir de certos encontros. Porque tem encontros que, se a gente enfrentar, nós é quem vamos ter que mudar. Você não perde a luta para Deus, você perde a luta para você. O que te prende não é o pecado grande, é o pecado confortável. Deus não está tirando algo de você, Deus está tirando algo dentro de você. É por isso que toda vez que você ora pedindo transformação, Deus envia a situação que te desmonta, que te quebra, que te traz certos prejuízos. Para quê, pastor? Para que você dependa exclusivamente dele. Agora eu te pergunto, se Esaú chegasse, como é que Jacó ia lutar sozinho com 400 homens e com a perna quebrada? Entende como é que Deus trabalha? Entende como é que Deus faz? Mas ao invés de se entregar, o que é que nós fazemos? Voltamos ao velho padrão. Você quer milagre, mas ainda defende a sua máscara. Você quer liberdade, mas protege a cadeia que te prende. Aleluia! Diga para quem está do seu lado: o toque que quebra. Diga para essa pessoa: o toque de Deus na coxa que quebra. Diga assim: a bênção começa onde a sua força acaba. Deus toca a coxa de Jacó e o aleja. Olhe depois, do capítulo 22 de Gênesis para frente, todas as vezes que Jacó aparece, ele aparece puxando da perna, mancando, dependendo de alguma coisa para se locomover. Deus o toca, quebra a perna dele, o deixa deficiente físico. Isso é literal, mas isso também
é profético. Sabe por quê? Porque antes de Deus te abençoar, antes de Deus te levantar, Ele primeiro vai te quebrar. Ele primeiro vai te tirar aquele sustento de que você queira continuar sendo você. Deus não quer a sua força, Deus quer o teu colapso. Porque a ferida de Deus dói, mas liberta. A ferida do pecado alivia, mas escraviza. E muitas vezes Deus vai sim tratar com dureza. O Novo Testamento vai dizer que se Deus não nos castiga, não somos filhos, somos bastardos. Irmãos, há pessoas que só se rendem quando perde o controle. Tem gente que se Deus não tirar tudo, acabar com tudo, deixar ela no fundo do poço, ela nunca vai reconhecer. Ela nunca vai deixar com que o seu nariz não fique empinado. Porque tem gente que enquanto estiver de pé, a soberba vai continuar. Mas é por isso que Deus vai tocar exatamente aonde dói. Ele vai quebrar você porque te ama. Ele vai ferir você porque quer te salvar. Aleluia. Então Deus toca na coxa dele. Era Deus ali, tá? Em forma humana. É uma tipologia de Cristo. É quando Jesus aparece no Antigo Testamento. Só que lá ninguém sabia que era Jesus, né? Já Jesus toca na coxa, quebra a coxa de Jacó e diz assim: agora, mancando da perna, puxando da perna, tu está abençoado. Queria uma bênção? Toma aí. Quebra a perna. Agora vai-te embora, aleijado. Olha a bênção que Deus deu. Tu quer bênção melhor que essa? Um chute na canela, quer a perna quebrada e puxando da perna, e Deus ainda dizer: toma a tua bênção, vai-te embora. Por isso que tem coisas que Deus tem que quebrar. E não é maldição não, é bênção. E não é ruim não, é bom. É bom. E Ele ainda diz mais. E outra: já que eu quebrei tua perna e te abençoei, também vou trocar o teu nome. Não te chamarás mais Jacó, enganador, te chamarás Israel. Aleluia. Não é uma troca apenas de nome, é uma troca de identidade. De enganador para príncipe. Por quê, pastor? Porque Deus não muda a sua história enquanto você insiste em proteger a sua versão antiga. Deus não te criou para ser Jacó, para permanecer essa pessoa ranzinza, enganadora, que só quer a bênção e não quer o abençoador. Não, Deus vai te forçar a ser Israel. Sua identidade nova está pronta, mas a teimosia antiga está viva. Mas Deus é aquele que toca, Deus é aquele que quebra, Deus é aquele que, aleluia, confronta. Meu Deus, tem identidade nova para você, mas a sua teimosia antiga ainda está reinando. É por isso que Deus vai marcar um encontro com você no vale, vai quebrar você, para você entender: não sois mais Jacó. Não quero mais você com esse negocinho, não quero mais você com essa frescura, não quero mais você com esse negócio, não quero mais você com essas amizades. Se necessário for, quebro tua perna, mas você vai mudar. Aleluia. Louvado seja Deus. É aqui onde muitos param, viu? Não consegue deixar os velhos traços: mentira, o vício, o orgulho, a imoralidade. É aqui. Querem a bênção, mas não querem renunciar para o abençoador. E aí a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que quando termina aquela conversa ali do homem com Jacó, o sol nasce, mas Jacó manca. O sol nasce, mas Jacó puxa da perna. O sol nasce, mas Jacó vira deficiente. Tem um jovem lá em João Pessoa, que um dia desse eu fui pregar lá, perfeito ele, e um dia desse ele chegou com a perna engessada, com o braço engessado, numa cadeira de roda e com a cabeça enfaixada. Aí ele disse assim: pastor, aconteceu uma tragédia comigo. Eu disse: foi nada, aconteceu, foi coisa boa. Tu estava onde quando isso aconteceu? Estava na balada. Eu
disse: pois é, recebesse um toque. Foi só um toque de Deus para virar a gente, para tomar jeito de gente. Então o sol nasce, mas Jacó manca. Manca para a vida toda. A marca da transformação verdadeira. Jacó sai mancando. Repita comigo: Jacó sai mancando. Irmãos, ninguém encontra Deus de verdade e volta andando igual. Ninguém tem um encontro verdadeiro com Deus e volta a mesma pessoa. Ninguém. Aleluia. Se a fé que você diz que tem não te deixou alguma marca, Ele nunca te transformou. Porque quem tem um encontro com Deus não volta perfeito, mas volta diferente. Aleluia. Por quê? Porque o toque de Deus que fere é o mesmo toque que muda. É quando a gente vai, quebra a cara e alguém diz assim: vamos, isso foi coincidência, eu vou para canto mais nenhum, eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. A pessoa muda, é um encontro radical, é um toque que altera, é um sinal vivo. Porque transformação verdadeira deixa marcas, novos hábitos, novas prioridades, novos limites, novas amizades, novos ambientes, novo linguajar, nova forma de pensar, nova forma de olhar as coisas, nova forma de se comportar, novas decisões. Aleluia. Deus não quer que você saia inteiro, Deus quer que você saia verdadeiro deste encontro com Ele. Louvado seja Deus. Por favor, repita comigo: a luta de Jacó é a luta de todos nós. Mais uma vez, diga: a luta de Jacó é a luta de todos nós. O Ministério do Louvor já pode se organizar aqui, subir. Está lembrado da música que conta essa história? Pronto. Está lembrado do tom ainda do meu? Tá mesmo? Se tu não lembrar, vai chegar um toque aí. Quando você vê um jovem desse aqui, viu, Diaconisa Marlene? Quando você vê um jovem desse aqui, chegando assim da igreja, olha. Sabe, né? O toque. Jairo já nasceu tocado, não foi? Olha a coluna. É o toque. Irmão, tem gente que é encapetado. Olha, tem um amigo meu na faculdade que ele é deficiente desde que nasceu, mas tem 3 namoradas. Imagina se ele andasse. Estou dizendo a você, tem gente que é o capeta puro. E às vezes Deus precisa dar alguns toques, porque a bênção que a gente teme é a única capaz de salvar a gente da gente mesmo. Repita comigo: a luta de Jacó é a luta de todos nós. Repita comigo, bem alto, diga: medo de mudar, medo de abrir mão, medo de renunciar, medo de tomar uma decisão. Aleluia. Você sabia que a maior batalha da sua vida não é contra o mal, é contra você? A maior batalha da sua vida não é contra o diabo, é contra o você que Deus quer matar. Mas Deus mata você e você ressuscita. Falando do velho homem, Deus diz assim: afoga ele no batismo. Daqui a pouco lá vem um velho homem nadando nas águas do batismo. Não morreu. Deus quer matar, mas você insiste em ressuscitar essa versão sua, que não está te levando para canto nenhum, para lugar nenhum, está só te afundando. Irmão, a bênção que você teme é a porta que Deus abriu para a vida que você sempre pediu, mas não tem coragem de tomar uma atitude e começar a viver diante de Deus.
Pare de lutar contra o Deus que veio te transformar. Ou você está pensando que Deus vai se encontrar com você, vai tirar aquele ursinho que a gente pega no shopping, né? Toma aqui, Luan, um ursinho carinhoso. Vira um pregador, vira um cantor, né? Oh, uma brincadeira. Toma aqui, já era uma flor. Você acha que Deus vai vir assim, é? Lembra quando Deus envia um anjo e o anjo se encontra com Zacarias? Zacarias, a tua mulher Isabel, mais de 90 anos de idade, vai engravidar e vai dar à luz aquele que precederá a vinda do Messias. Zacarias disse: e desde quando minha mulher já idosa pode engravidar? O anjo disse: fica mudo até o menino nascer, para tu aprender a não duvidar do que Deus está dizendo. Quem fica budejando, enrolando para não machucar sou eu. Eu aceito desculpa. Você manda lá no WhatsApp: não vou hoje, não posso. Eu aceito. Agora eu quero ver se Deus aceita. Com Deus não tem duas conversas, não tem dois disse e me disse. Com Deus é assim: quer, não quer, não tem problema não. Lembra de Elias? A gente prega direto sobre Elias, grande profeta, um dos maiores, que inclusive vai voltar no fim dos tempos, ele e Moisés, para profetizar na era do Apocalipse. Grande profeta, nem morreu, foi levado aos céus no redemoinho, na passagem da carruagem de fogo. Aí Elias ficou cheio de coisa. Deus disse: profetiza para Acabe. Ai, não vou não, que ele vai me matar. Não vai não, Elias? Está pensando que só tenho tu, é? Eu tenho mais 7.000 profetas que tu não sabe nem o nome. Vai não? Tenho mais 7.000, igual você. E nós estamos fazendo o quê? Fazendo corpo mole para fazer as coisas para Deus. É uma preguiça, é um negócio, é uma murrinha só para as coisas de Deus. É uma doença, é uma dor de cabeça, é uma caganeira, é uma dor no pé, é um problema de pressão, só para as coisas de Deus. Aí Deus vai fazer o quê? Dá um toque. Dá um toque para a gente despertar, para a gente valorizar o que nós temos hoje. Irmão, você está aí com saúde, saudável, você não tem doença, você não tem nada, mas quando é para fazer alguma coisa para Deus, não tem tempo não. Sabe quando é que você vai ter tempo? Que Deus te dê livramento, mas quando você estiver no hospital, aí vai lembrar que Deus existe. No hospital, todo mundo é crente. Na cadeia, todo mundo é crente. Quando sai, não quer saber de Deus. É por isso que Deus tem que marcar esses encontros e quebrar aquilo que nós temos de sustento, para que a gente entenda que para mudar a identidade tem que mudar o jeito de ser. Não tem como alguém se encontrar com Deus e permanecer da mesma maneira. Diga para o irmão que está do seu lado: se prepare. Diga para ela escutar, viu? Que ela não está escutando não. Ela está se fazendo de sonsa. Ele está se fazendo de sonso. Diga: se prepare, que vai chegar a tua vez. Diga assim: está pensando que Deus vai deixar você viver de todo jeito? Aproveite para rir, viu? Porque quando ele tocar, ô dor que você vai sentir. Alguém aqui já quebrou um dedo, uma perna, um negócio? Já? Alguém já? A irmã lá atrás, Luzia. Mas alguém já quebrou algum osso? Irmã Lúcia, irmã Marlene. É difícil, né não? Quando quebra. Esses dias eu pisei de mau jeito num buraco. Fiquei com um pé para não viver. Quase que eu morria com o pé lá doendo. Imagina com a coxa quebrada e... como é que se chama isso aqui? A junta, né? A junta deslocada. Vamos ficar de pé?
Qual é o pede? Dó. Dó. Olha, até o pede está profético. Dó. Eu tenho é dó de quem Deus vai tocar. Por favor, encurve sua cabeça e peça para Deus tocar você. Deus me livre, pastor, que eu preciso da minha perna para jogar bola. Pois é essa mesmo que Ele vai tocar. Deus me livre, que a minha perna de eu andar na minha motinha, no meu carrinho, é essa daí mesmo que Ele vai tocar. Você vai passar a marcha com a mão. Será que eu vou lembrar da letra? Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, e não sairia daqui sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou, e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Eu não toco você. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. E nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava. E não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia daqui sem sua bênção nas mãos. De tanto Jacó insistir, o anjo lhe tocou, e abençoado ele foi. Ele foi, ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir não. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Bem baixinho. Toque. Tá pensando que eu me aperreio, esquento a minha cabeça, Jairo, com gente desmantelada, é? Eu não. Eu vou dormir e vou orar. Espero só o toque. Um mosquito deste tamanho derruba o homem e bota em cima da cama. Imagina um anjo dando um toque. Imagina. Encurve sua cabeça nesse momento. Pai, no nome de Jesus, aqui estão aquelas pessoas que o Senhor quis ouvir essa palavra. Aqui estão pessoas que precisam tomar uma atitude. Aqui tem pessoas que o Senhor precisa tocar, fazer como fez com Jacó, se encontrar no meio do vale, para virar gente, para fazer o que tem que ser feito, para deixar de preguiça, para voltar ao primeiro amor. E nós queremos te pedir essa noite, Pai, visita essa pessoa. Não deixa essa pessoa dispersa. Não deixa essa pessoa fazer o que ela quer. Nós te pedimos essa noite como igreja, toca na conjuntura, Senhor,
como o Senhor fez com Jacó. Muda a identidade, muda o caráter, muda, Senhor, para que a pessoa entenda. Acorde, quem sabe uma dorzinha mais, uma dorzinha menos, desperte você deste sono espiritual. Toca, Jesus, toca, Jesus. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor é especialista em tratar enganadores. E nessa noite nós queremos te louvar, te engrandecer e dizer: estamos aqui disponíveis. Se o Senhor quiser tocar, toca, mas não nos deixa sair sem a tua bênção. Não nos deixa sair sem ser abençoado. Nós queremos a tua bênção, mas também queremos o teu toque. Nós queremos a tua bênção, mas queremos também o teu encontro. Nós queremos a tua bênção, mas queremos também a transformação. Toca, Jesus, toca em maridos, toca em mulheres, toca em filhos, toca em ministros, toca em obreiros, toca em crentes nessa noite, Jesus. Precisamos da tua bênção. Estamos disponíveis a ti. É assim que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja diz. Antes de terminar, tem alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, e hoje quer dar um passo de fé, quer entregar a vida para Jesus, ou quer renovar a sua aliança? Se tiver, levante a sua mão que nós queremos orar por você. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Ou tem alguém nessa noite que quer renovar a aliança? Se tiver, levante a mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Não tem ninguém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E que o Senhor possa te levar para casa, guardado, protegido, blindado com o seu Espírito Santo. Nos leva, Senhor, nos livra de acidente, nos livra daquele que quer nos matar, nos livra do homem mau, do assaltante, e tira todo o empecilho, para que em casa possamos chegar em paz, em nome de Jesus. E você diz: concha com as mãos, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sempre com todos, não só agora, mas para sempre. E a igreja diz...